crianças. Qual o tempo máximo que elas podem passar diante do computador e do videogame? O que descobriu o artista que ficou 1 ano desconectado? 54 milhões de trabalhadores brasileiros podem ser substituídos por robôs nos próximos 40 anos. Como se adaptar a essa nova realidade? O mecânico que não teve medo de aprender virou o diretor de uma grande empresa. O jovem que inventou um aplicativo para chamar táxi pelo celular ficou rico. E você está preparado para estes novos tempos? A vida mudou de ritmo. Parece cada vez mais acelerada. E nós, cada vez mais mergulhados numa nova realidade. As mudanças no nosso comportamento são profundas e passam por uma conexão invisível e poderosa. Dominamos a internet ou a internet nos dominou? Ver, ouvir, sentir. A gente interage o tempo todo com o mundo, com as pessoas, de um jeito ou de outro. Agora, tem muita gente dando mais atenção para essa telinha aqui do que para o mundo real. Como a Lucélia, que chegou a ficar doente. Ela perdeu o controle sobre a própria vida. Sentada no sofá, só mexendo no celular, não mexia com comida, não mexia com casa, não mexia com nada. E assim passava o dia. Fui perdendo coisas que eu tinha mais próximo de mim. Passava o dia parada, imóvel, hipnotizada. E foi assim que, aos 25 anos, a Lucélia perdeu o emprego de ajudante de cozinha, perdeu o marido e quase ficou sem os 2 filhos pequenos. Eles pediam um pouco de atenção, eu falava daqui a pouco eu dou e não dava. E o seu marido? Ele pedia bastante para mim conversar com ele. Daí eu falava, já vou e não ia. Daí foi a hora que ele cansou. A Lucélia foi fundo nas redes sociais, nos programas de bate-papo. Ela trocava até as refeições pelos desconhecidos da internet. Daí ali eu fui emagrecendo, fui chegando a pesar a 47 quilos. De 80 fui para 47. Qual foi o pior momento para você? Foi quando meu pai e minha mãe tomaram meu celular. Que daí veio até a polícia em casa porque eu agredi meu pai com a minha mãe. Você chegou a agredir fisicamente seus pais? Sim. Por causa de um telefone celular? Por causa do meu telefone celular. Ver a filha assim foi demais para dona Neuza. Até a filha dela percebeu. Vó, não brinca minha mãe que ela tá doente. Daí isso me chocou mais. Dona Neuza, sem saber o que fazer, procurou uma clínica particular para dependentes químicos. A Lucélia passou 8 meses internada lá. A mãe, uma mulher simples e determinada, vende picolés nas ruas de Tatuí, no interior de São Paulo. E foi assim que ela pagou parte do tratamento da filha. No começo não foi fácil. No começo eu ficava procurando meu celular, ficava tremendo minha mão, ficava imaginando meu celular tocando embaixo do travesseiro. Então eu tive uma dependência muito forte. Não é exagero. A dependência tecnológica existe e pode ser comparada à dependência às drogas. O psicólogo Cristiano Nabuco, do Instituto de Psiquiatria da USP, confirma. Alguns estudos já começam a mostrar que no cérebro, o uso abusivo de tecnologia produz o mesmo tipo de efeito do uso abusivo de drogas. Que tipo de droga, por exemplo? A heroína, a cocaína, todas essas drogas, elas produzem efeitos no seu cérebro que são muito parecidos, por exemplo, com aquilo que a gente observa em jogadores compulsivos. Um desses efeitos é a liberação da dopamina, uma substância produzida no cérebro que é responsável pela sensação de recompensa, de prazer. E o dependente precisa cada vez mais de doses de dopamina para se satisfazer.
O problema é mais comum do que a gente imagina. Tanto que o Instituto de Psiquiatria da USP criou um programa para tratar os dependentes em tecnologia. Uma vez por semana, durante 18 semanas, esses pacientes são acompanhados por alguns psicólogos e, dependendo do estado de gravidade, eles podem receber algum tipo de medicação. Mas o doutor Cristiano deixa claro, a culpa não é da tecnologia, e sim do uso que fazemos dela. É que muita gente acha que pode se livrar no mundo virtual de problemas que enfrentam no mundo real. Imagine, por exemplo, um jovem que tem aí seus 16, 17 anos. Vamos imaginar, ele tem um problema talvez de sobrepeso, ele tem problema de espinhas, ele tem algum tipo de insegurança, ele tem fobia social, por exemplo. Há de se concordar que esse jovem, nas relações sociais, ele vai ter algum tipo de dificuldade. Ele vai se sentir discriminado. Na internet, na vida digital, não. Porque eu controlo exatamente o grau de exposição e o que eu vou passar de mim para os outros. Então é como se fosse um mundo ideal. Ai, que delícia! Mundo ideal. Para a Lucélia, ele é feito disso aí, ó. Eu terminei meu estudo, coisa que eu tinha parado de estudar. Arrumei um serviço muito bom. Tenho meus filhos perto de mim, tenho um marido muito bom. Tenho meus pais de novo, tenho meus irmãos tudo próximo de mim. Hoje eu tenho meu celular. Eu uso meu celular, eu uso minha internet, mas eu tenho meu limite. A hora que eu vejo que eu tô passando, tchau, celular e saio de perto. Dona Neuza agora tá tranquila em Tatuí. Mas uma outra mãe no Rio de Janeiro, não. Eles não têm horário, né? Eles não têm um limite, assim. Então eu chego a ser um pouco chata, mas mesmo assim às vezes cansa, né? Ai, vamos, Mariana, vamos dormir, tem que acordar cedo, tem que ir pra aula. Ela chegava a passar assim, uma madrugada digitando? Ah, sim. O tempo todo, é uma coisa horrorosa, isso que me preocupou. E a Mariana tava assim na escola também. Eles falavam que ela estava meio assim, ela ficava meio perdida, né, na sala, meio voando, assim. Deixei estudo de lado e meio que dei preferência ao celular, sabe? Aí foi aí que repetição. Foi horrível. Aí a Diliane perdeu a paciência e se livrou do celular da Mariana, pela janela. E ela jogou do nada, porque eu não escutei. Ela me chamou, eu falei que não, me dá isso aqui. Jogou. Eu atirei na parede do prédio do lado, caiu no play, ela desceu e o infeliz sobreviveu. E aí depois teve outro... Teve o mesmo celular, já como sofrido. E aí agora foi do 9º andar e na piscina, então não sobreviveu de jeito nenhum. Foi horrível. Olha, te dizer. Coisa de adolescente ou dependência tecnológica. A Diliane levou a filha para uma consulta no grupo Delete, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio. Aqui, especialistas tratam pessoas que estão fazendo uso abusivo de computadores e celulares. Quando a gente começar a perceber que a gente está tendo algum comprometimento na nossa vida pessoal, social, familiar, acadêmico ou profissional, é um sinal que a gente está tendo algum comprometimento e algum uso abusivo. No caso da Mariana, felizmente, os médicos e psicólogos disseram que ela precisa mesmo é de orientação e disciplina. Até porque, além da dependência, o uso abusivo desses equipamentos pode provocar problemas de postura, nos olhos e até problemas neurológicos. O pescoço vai perdendo o eixo dele, a musculatura vai ficando tensionada. O que é muito importante a gente atentar? Que aqui passam todas as veias e artérias importantes para irrigar o cérebro. Então, se eu tenho uma compressão muscular aqui, aí daqui a pouco você está tendo uma série de problemas na forma de pensar. Você vai tendo problema de memória, você vai tendo problemas emocionais. É sério. Porque você começa a não irrigar teu cérebro e ele precisa dessa nutrição. E os estudos agora, você acha que está indo um pouco melhor? Como é que tá? Sim, eu tô no 3º ano, né? Então, tô dando muita prioridade ao estudo. Então, tô sabendo dividir. Tá legal a relação. mesmo? Sim, tô sabendo dividir. A Mariana, aos 18 anos, já tem idade para saber o que é certo e o que é errado, né? Mas
e quem ainda precisa do discernimento de um adulto. E tem muito adulto por aí transformando o tablet em babá. A criança está chorando e tal, e o pai entrega o tablet. Talvez se essa criança estivesse chorando, se esse pai pegasse essa criança no colo. Ah, mas aí dá trabalho. Dá trabalho, mas é um vínculo afetivo. A criança, quando chora, é porque ela está com medo, ela está assustada, ela está cansada, ou ela está com fome, ou pode também ter uma febre. Ela quer um carinho. Você deixaria uma criança sozinha no quarto, na sala ou em qualquer outro lugar, acessando a internet, sem nenhum tipo de supervisão? Bem, isso seria o mesmo que deixar essa criança também sozinha aqui na praia, exposta a todo tipo de perigo. Os pais costumam trancar a porta de casa quando saem e esquecem que deixam os filhos em casa com um tablet ou uma conexão com a internet, que é uma porta aberta para a rua, para o mundo. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, até os 2 anos de idade, a criança não tem acesso a dispositivos como tablet ou celular. De 2 a 5 anos, o recomendado é, no máximo, 1 hora por dia. Os responsáveis devem escolher os conteúdos apropriados para essa idade. Dos 6 aos 10 anos, o limite é de 2 a 3 horas, também com o controle dos pais. E na adolescência, o uso deve ser equilibrado com a atividade física. Essas 2 figurinhas aí são craques em jogos eletrônicos. O João e o Otto têm uma agilidade impressionante. O João, com toda a experiência acumulada em 9 anos de vida, até que tenta me explicar o jogo. Ontem era pra ter abrido ontem, mas não abriu ainda, você vai abrir amanhã. Vai ficar difícil de entender mesmo. João, é muito difícil de entender. Eu acho que gente da minha idade não sabe mexer com esse negócio não, cara. O Otto tem 5 anos e não me dá muita conversa não. Na verdade ele é bem brincalhão, porque quando a gente não conhece muito bem, ele fica tímido. Os pais do João e do Otto são super conectados. O trabalho deles no Recife é justamente apoiar e desenvolver projetos ligados à tecnologia. Mas em casa, a Mariana e o Edgar criaram regras para que os filhos não passem tempo demais no computador ou no videogame. A gente não acha que estar no computador é errado. A gente não acha que jogar videogame é errado. A gente acha que é importante, inclusive, para o crescimento deles, né? Eles estão aprendendo também com isso. Só que eles precisam entender que tem outras coisas para eles aprenderem, né? Então, por isso que precisa do limite. O laptop da família só pode ser usado na sala, onde tem sempre gente de olho. Fica com a orelha ligada, e às vezes pergunta. Gente, né? Ele não tem a conta dele ainda, entendeu? Então, de vez em quando, a gente vai lá e vê o histórico. O que o Edgar e a Mariana querem mesmo é que os meninos tenham uma infância feliz, segura, saudável e que aprendam. Nada substitui o convívio. E foi justamente o convívio, a mistura de culturas, que transformou o Recife num lugar tão vibrante. O bairro onde chegaram os primeiros navios quase 500 anos atrás, agora é um porto digital. Nesses casarões funcionam empresas e laboratórios que exportam tecnologia, como o Fab Lab. Olha, é óbvio que internet, conexão, tecnologia não representam ansiedade, sofrimento, problema. Não tô, não. A gente vai conhecer agora 2 turmas, jovens muito bacanas, que passaram mais de 30 horas conectados ali direto, com o olho no computador, sem dormir. A diferença é que eles estavam participando de uma maratona de criação. O resultado, uma máquina inteligente e do lado de cá, uma lixeira também inteligente. Laís, me explica, o que ela tem de inteligente?
Bem, é um sistema que analisa dados vitais do paciente enquanto ele está sendo socorrido pelo SAMU ou um pronto atendimento. Quem é que vai ser a nossa vítima? Aqui. A Júlia, que também faz parte da equipe, né? É. A Júlia, então, sofreu um acidente, está sendo resgatada pelo SAMU no centro do Recife, os paramédicos já fizeram os primeiros socorros. Câmeras e sensores instalados na maca registram informações do paciente. Essas informações podem ser enviadas em tempo real pela internet para a emergência do hospital, onde o médico vai fazer o atendimento. Já estou chegando aqui no tablet. A altura dela é 1,56 m. O peso está 41 e a temperatura está 36,19. Ô, Júlia, os dados de peso e altura estão certinhos? Tudo certo. Então a maca funciona? Funciona. A lixeira também funcionou. Uma câmera identifica a garrafa de plástico e a latinha de metal e joga cada uma no cesto correto. A ideia pode ser aproveitada para outros tipos de material. E a gente pensa muito na questão da cultura, de criar uma cultura que faça com que as pessoas realmente pratiquem essa coleta, entendeu? O Michel tem baixa visão, é praticamente cego. Ele está andando com a ajuda de óculos especiais. A bengala, ela me dá apenas a percepção dos obstáculos mais rasteiros, né? No chão. No chão, na altura da minha barriga. E já o óculos, ele consegue me dar uma percepção do obstáculo aéreo. Exemplo, orelhões, galhos de árvores, placas. Os óculos receberam sensores que vibram quando enxergam obstáculos acima da cintura. O projeto ganhou um prêmio nas Nações Unidas. Quanto mais próximo o obstáculo vai se aproximando, maior a vibração. É aqui no Porto Digital que o Marcos trabalha para fazer novos testes. O sonho dele é que todo cego possa logo comprar os óculos por um preço que não passe dos 40, 50 reais. Quando eu comecei esse projeto, eu tinha uma motivação muito mais acadêmica. Hoje eu tenho uma motivação muito mais nas pessoas. Quando a gente pensa diferente e faz a diferença na vida das pessoas juntos, eu acho que essa é a possibilidade que a gente tem de mudar o mundo. Sabe essas figuras que te conquistam assim, de cara? Vem! Já tenho o meu jeitinho aqui, ó, de fazer chover. O difícil é acompanhar o amigo aí e não se desesperar. E acreditar que ele tem 93 anos. Eu não errei não, e você ouviu bem, 93. Tire isso rapidinho, pelo amor de Deus, e desce. Seu Nilo mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tem família grande, alegre. E se você estiver pensando, que senhorzinho simpático, esquece. Ele é muito mais do que isso. Eu acho que o senhor está até no programa errado. O senhor tinha que estar no Globo Repórter de saúde, longevidade, felicidade, bem viver. Mas o nosso programa é sobre internet. Me disseram que o senhor é o cara. Entende de internet, rede social, mensagem, telefone, tudo. O senhor me mostra? Eu faço aquilo que eu preciso, no que ela me beneficia. Entendi. Tá? E que não prejudica o meu semelhante. Então, eu uso tudo. E que não prejudique também o senhor, né? Porque o senhor tem uma vida super ativa, faz tudo o que o senhor quer e precisa. Não me prendo à internet, você não fica escravizado a ela. Vamos lá, no seu ritmo. Ai, meu joelho, pera aí. A gente está agora aqui no escritório do seu Nilo. E eu tô vendo aqui um computador de mesa, um desktop. Ó a mensagem aí tocando. Tá chamando. Toda hora. Pois é, mas esse computador aqui, gente, seu Nilo tava me falando que é passado. Isso aqui é
período Jurássico pro senhor, não? Claro, porque se a gente já tem a tecnologia que acompanha a gente para todos os lugares por onde a gente anda, como é que ia carregar isso aí? Isso aqui é um trambolho agora, né? Hã? Isso aí é um trambolho. Tem isso aqui no meu bolso, isso aqui. No meu bolso tem toda a tecnologia de que eu necessito hoje. O senhor gosta de estar atualizado? Sem dúvida nenhuma. Se a pessoa não se atualizar nos dias de hoje, como vai ser a sua vida? É melhor morrer. Não adianta viver. Exceção ele só abre na hora de ler os jornais. Eu gosto de sujar as minhas mãos no papel. Ele pode vir, soltar tinta, não tem problema. Eu lavo as minhas mãos. Porque quando eu me sento para ler também, eu leio pelo menos 3 jornais. Nessa vida corrida, cada um procura o seu rumo. O Nildicinho, neto do seu Nilo, vive nos Estados Unidos. Distância? Ô, meu filho! A gente conseguiu. Que satisfação ver você aí, ué. Como é que vai? Foi bom que a gente conseguiu se ver, né, pô? O Lucas, de 14 anos, segue o avô nas redes sociais. E seu Nilo participa de mais de uma, tá? Eu tenho esse privilégio de ter um avô que entende tudo de tecnologia, às vezes até mais que eu, né? Ele fica me mandando mensagem, fazendo chamada por vídeo, muito mais próximo. Meu avô é 10. O tempo. Para o seu Nilo, o tempo não é medido em horas, meses, anos. Para ele, a gente envelhece quando perde a curiosidade, a vontade de acompanhar a evolução do mundo. Ou quando perde o contato com o que é real, com o que importa de verdade. E essa é a busca de muita gente, mas a viagem para encontrar respostas pode ser longa e difícil. A Ana é artista visual e decidiu passar um ano totalmente sem internet e fora das redes sociais. A gente descobriu essa história num artigo escrito por ela. Na revista veio um endereço para correspondência e eu escrevi uma carta. Não sei nem se eu ainda sei escrever assim com caneta, mas vamos lá. Coisa de antigamente. A Ana respondeu com o número de telefone. Então, eu queria conhecer melhor a sua história. E aí queria marcar um encontro com você pra gente conversar, pra gente se conhecer. Você topa? Não, vamos lá. Vamos lá? Abriu. Tem mais, tá? Ana! No topo da montanha, a Ana guarda lembranças de quem ela foi e sinais de quem ela é hoje. A transformação aconteceu em Madrid, na Espanha. Quer dizer que você chegou lá em Madrid e não quero mais saber da vida digital. Bom, foi um projeto, na verdade, um projeto artístico. E eu queria muito discutir e propor essa reflexão de como são essas relações contemporâneas, né? Para discutir isso e entender isso, né? Essas relações. Talvez eu precisasse tirar essa ferramenta internet da vida para ver o que ia acontecer. E eu me lembro que eu contei para minha mãe, olha, andei pensando e acho que eu devo ficar offline por alguns meses. E ela começou a chorar sem parar, assim, ela chorou. O choro dela fez eu entender a importância disso, sabe? Tipo, e entender que eu queria fazer o projeto. Porque isso refletiu como a gente tá imerso nisso e não se dá conta, talvez, sabe? Como é que você se sentiu nesse período? Foi bem difícil no início. Isso me excluiu de encontros, me excluiu de debates, me excluiu de várias coisas. Então foi bem difícil, né? Enxergar, porque a gente tem uma sensação de que é desejado e que tudo vai bem o tempo todo, né? E aí tu sai daquele negócio e só porque tu não tá, é tipo, qual é a importância da minha pessoa como pessoa, né? E o que te trouxe de bom esse período longe, assim, da internet, das redes sociais? Eu tenho uma sensação que cortei um fiozinho com algo que andava comigo, né? E aí isso faz com que tu te centre a tudo que acontece ao teu redor.
E isso te deixa muito menos ansioso, muito mais concentrado. E tu começa a refletir mais sobre as questões, sabe? E usar mais a tua memória, porque tu não tem tantos recursos. Como é que eu faço isso? Uma receita ou um mapa, sabe? Um GPS para te encontrar um lugar. E quando tu não tem, tu precisa memorizar. E tu precisa testar. Tu precisa ir e descobrir o caminho. E se tu te perder, tá tudo bem, sabe? Talvez tu volte uma quadra e vá de novo. Por enquanto, a Ana continua fora das redes sociais, mas voltou a usar e-mail. Eu acredito no potencial da internet para muitas coisas, mas eu não acho que ela substitui encontros físicos. Eu não acho que ela substitui outras relações que são importantes e que talvez a gente esteja se perdendo, sabe? Gente, esse aqui é o telefoninho da Ana. Isso agora, aqui no Brasil, depois da experiência que ela passou. Isso não é um smartphone. Eu não sabia que esse tipo de telefone ainda existia, tá? Porque é só telefone. Não tem internet, né? Não. Só para receber chamadinha. Bonitinho. É levinho. Mas, meu Deus, não tem internet. Eu não vou conseguir fazer nada com esse telefone. Não vai, pô. Telefonar é muita coisa. Mas ninguém telefona mais. Bem, aí tu desfruta do mundo. Quais seriam as chances de você encontrar o grande amor da sua vida assim, andando pelas ruas de São Paulo? Dar aquela meia volta, ter um encontro de olhares, bater um papo. Olha, eu aposto que tem alguém agora aí do outro lado pensando assim: o Elton pirou, né? Paquerar? Que coisa mais antiga. Pode ser, ainda mais hoje em dia, que a maior parte das pessoas está olhando mais para essa telinha aqui do que para o mundo. A Thaís e o Lincoln estão de casamento marcado, mas para esse romance engatar... A gente morava na mesma rua. Ele mora no 1800 e eu 1588. E vocês nunca se conheceram? Nunca. Vocês não têm nem a vaga lembrança assim de terem se visto? Nunca. Se esbarrado? Nunca. Encostado? Nunca. Gente, os dois morando há anos, quase lado a lado. E foi preciso um aplicativo de celular para unir o que a proximidade não conseguiu. Você se cadastra através da sua conta de uma rede social. E aí o aplicativo, conforme você passa próximo de uma pessoa, ele cruza as pessoas, né? Ele cruza as pessoas. Ali pela região que você tá. Isso. E os dois estão? Num perímetro de 250 metros. Bem perto. É o raio que vocês estavam, né? Exatamente. Por isso nos cruzávamos muito. E aí ele começou a falar comigo. Ah, é? Como é que foi a primeira mensagem, Thaís? E aí, Vizinha? Bom, aqui temos um problema. Não foi bem assim. Não Como é que foi bem assim. Na verdade, foi um oi. E pela proximidade eu disse, acho que nós estamos próximos. Será que somos vizinhos? Foi uma pergunta, na verdade. Então não foi assim. E aí? Não foi. E aí? Não foi. Não foi. Ok. Só que mesmo assim ela não respondeu. Não? Não respondeu. Por que você não respondeu, Thaís? Como assim? É que eu achei meio invasivo. Não, peraí. Você se inscreveu. Você se inscreveu. Mulheres são complicadas, né? Ela se inscreveu na rede social. Eu fiquei preocupada, tava muito perto. E aí você coloca você é minha vizinha, aí você já olha pra janela com outros olhares, né? Você fica meio preocupado, né? Olha, a história é divertida, mas o Ronaldo Lemos, que é um estudioso do mundo digital, explica que é preciso ter uma certa preocupação, sim. Claro que esses aplicativos trazem oportunidades, né, de conhecer outras pessoas e de ampliar os horizontes, né, de onde você se relaciona. Agora, precauções importantes. Por exemplo, se for marcar encontro, que marque num lugar público, movimentado, não se exponha, não envie dados pessoais, não envie informações bancárias, não envie número de CPF, identidade. Tudo isso eu acho que precisa ser preservado. A Thaís não facilitou a vida do Lincoln, não, viu? 7 meses depois. 7, cara? 7 meses depois. Ele tá me interessado. 7 meses depois. Aí como é que ela respondeu? Eu insisti, aí sim começamos a conversar, ela disse um oi, tudo bem, e aí sim começou a fluir. Bom, depois que o namoro ficou firme, o difícil foi explicar pra família como é que ele começou.
pra uma tia dela, eu tive que dizer que nós nos conhecemos na fila da padaria. Ah, é? Porque eu tava sem jeito de falar. Fila da padaria, Lincoln? Tudo bem. Quando vocês contarem essa história pros filhos, talvez eles achem esse negócio de encontro por aplicativo a coisa mais antiga do mundo. Caruaru, Caruaru, ó meu Fufu. Caruaru, eu falei Caruaru, Caruaru, ó meu Fufu. Caruaru. Aqui em Caruaru, a música, o folclore, a cultura popular, claro, continuam tendo uma importância enorme. Mas não é só isso, não. A internet, a tecnologia em geral, abriram uma janela que está conectando o agreste pernambucano com o mundo. E como o mundo adora uma novidade... Bem-vindo ao Tapioca Valley, ou Vale da Tapioca. Inspirado no Vale do Silício. Inspirado no Vale do Silício e outros vales também que existem ao redor do mundo, né? Mas aqui é o Vale da Tapioca. Aqui é o da tapioca. Porque tapioca é uma coisa versátil, né? A gente consegue fazer várias coisas com a tapioca. Para essa tapioca ficar boa mesmo, o segredo é misturar ingredientes de todo tipo. Engenheiro civil, publicitário, estudante, administrador, bancário. E é dessa mistura boa que as ideias vão surgindo. Mas não é jogo de tabuleiro, não. O negócio aqui é jogo eletrônico para celular. Como esse aí que está sendo criado em 3D. A linguagem é universal e pode conquistar gente em qualquer lugar. Eu posso, com um game que eu estou desenvolvendo aqui hoje, atingir níveis globais. Como vários outros casos de sucesso de games que foram desenvolvidos em pequenas cidades e todo mundo no mundo conhece esse jogo. A jogada do Felipe é ousada, a do Francisco também. Ele é formado em História, dá expediente como bancário e ainda faz parte da empresa de games que está se desenvolvendo aqui no Porto Digital, em Caruaru. Faz mais de 30 anos que eu jogo videogame, então é sempre um sonho trabalhar nessa área, né? Eu tenho um emprego formal, vamos dizer assim. No banco? No banco, né? E quando eu saio do banco, eu viro programador. Então, eu venho estudando já há um tempo e consigo desenvolver isso com os meninos aqui, né? O Francisco entrou nessa viagem por paixão. Mas acompanhar a evolução da tecnologia é uma obrigação para quem quer entrar e para quem quer permanecer no mercado de trabalho. Uma pesquisa de uma consultoria internacional faz uma previsão impressionante. Metade dos empregos no mundo serão ocupados por máquinas até o ano de 2055, por causa dos avanços na robótica e na inteligência artificial. O estudo mostra que o Brasil será o 4º país mais afetado, com máquinas fazendo o trabalho de quase 54 milhões de seres humanos, principalmente na indústria, no comércio e no setor administrativo. Então, como sobreviver à tecnologia? O Bruno se preocupa com isso desde que morava nesse bairro simples de Olinda, no tempo em que a internet ainda estava começando no Brasil. Qual foi seu primeiro emprego? Foi como auxiliar de mecânico. Auxiliar? Nem mecânico era? Auxiliar. E aí você faz... O que o auxiliar de mecânico fazia? Levanta carro, lava ferramenta, troca roda, pneu, né, e tal. Faz o serviço básico, entrega a ferramenta e aprende ali. Depois da formatura na escola técnica, Bruno percebeu que os carros estavam evoluindo rapidamente e que aquela oficina mecânica cheia de graxa e parafusos estava perto de desaparecer. Hoje em dia, para você trabalhar com automóvel, não pode ser mais o mesmo profissional de antes, né? Ele já tem que ter um conhecimento de inglês técnico, ele precisa ter conhecimento de eletrônica, eletroeletrônica, sim, é fundamental, né? E da parte também de rede. Porque informática. Informática, né? Porque as manutenções são feitas remotamente. Internet, Wi-Fi. Isso. E tem um profissional que está lá do outro lado, que vai acompanhando e vai te dizendo como você tem que fazer. É bem interessante. Faculdade, pós-graduação, muito esforço. O Bruno é hoje diretor de uma grande rede de concessionárias no Rio. Ele transformou o avanço tecnológico num aliado.
E a gente já está falando agora dos carros híbridos e elétricos, né? Que já vai ser outro desafio, né? Porque as pessoas hoje vão ter que se especializar em uma coisa que quase ninguém domina aqui no Brasil, né? Eu acho que no mundo poucas pessoas hoje dominam, mas vai ser a realidade do amanhã, né? Não dá para ficar parado, esperando essa realidade chegar. O Ronaldo Lemos dá uma dica. O caminho pode estar na internet mesmo. A rede hoje é uma fonte inesgotável. As grandes universidades mundiais hoje estão licenciando e liberando seus conteúdos online. Então, quem tiver dedicação, paciência e curiosidade pode ter acesso a esses materiais independente do lugar onde nasceu. Carangola é uma dessas cidades bem típicas do interior de Minas Gerais. Aqui todo mundo conhece todo mundo, o povo é simpático, comida boa. A pracinha é o principal ponto de encontro e foi justamente aqui que o Thales começou a vida dele de empreendedor digital. De Carangola para o mundo. Thales começou vendendo telefones celulares num tempo em que os aparelhos custavam uma fortuna. Quem é rico usa terno. O pessoal do fórum aqui, todo mundo usava terno. Então eu ficava aqui na porta com o meu catálogo de celulares, perguntando se o pessoal não queria comprar um celular, se não estava interessado a ficar conectado com o mundo, né? O negócio funcionava assim. Ele pegava dinheiro emprestado com o avô, comprava os celulares com desconto pela internet e revendia aqui com um lucro. Aumentava o preço em 25% para ter minha margem. Eu comprava na internet o produto e aí colocava o endereço de entrega dessa pessoa. Meu avô falava, né? A ideia vale 10 centavos a bacia. O mais difícil é executar, fazer esse negócio acontecer. Todos nós aqui, algum dia, tivemos uma ideia genial e a gente acabou deixando passar. E quando a gente viu que alguém fez essa ideia, ficamos revoltados, né? O Thales não deixou isso acontecer. Por isso, ele hoje comanda uma equipe jovem num escritório moderno em São Paulo. Há 6 anos, o Thales criou um aplicativo para chamar táxi pelo celular, usado por 17 milhões de pessoas. Uma ideia que surgiu numa noite chuvosa. Quem é que nunca ficou debaixo de chuva esperando um táxi passar? Isso não acontece, né? Bastante gente já. Não é bacana. Não é nada legal. Eu não imaginei que 2 anos depois eu ia sair daquele cara que estava tentando ter uma ideia, fazer alguma coisa, para virar um CEO global de uma empresa que está em mais de 20 países. Aí o Thales vendeu a empresa e ganhou dinheiro. O menino danado que corria por essas ruas tinha encontrado o seu caminho. Empreendedor é aquele cara maluco o suficiente para acreditar na ideia e fazer ela acontecer. Lucélia, Seu Nilo, Mariana, Thales, a turma do Recife e de Caruaru. Depois de conhecer tantas histórias, a gente pode concluir que o avanço da tecnologia é um caminho sem volta. Se isso é bom ou ruim, depende de nós mesmos. Quando você está hiperconectado, você precisa refletir a forma como você está organizando a sua vida. Se você não está abrindo mão de outras coisas que são muito valiosas, que são muito importantes até para o bem viver, em prol de uma vida virtual, uma vida simplesmente digital. Quantas mensagens hoje? 7 mensagens dela. Nossa Senhora, mas não são nem 11 horas da manhã, sua amiga já mandou 7 mensagens? 7 mensagens ela me mandou aqui. Mas aí, o que você acha disso? Eu acho que é um excesso de mensagens, sabe? O que é necessário a gente manda. Ficar repetindo as coisas, satura. Toma muito tempo das pessoas, na verdade. E fica toda hora em play, Não, o telefone, na cabeceira da cama da gente, tentar. De novo, outra. Outro, não para. O tempo todo. O Seu Nilo já viu tanta coisa ao longo dessas 9 décadas de vida. Ele já usou até um deixa aqui, ó. Um monofone. Agora, o Seu Nilo sabe muito bem que essa mudança toda está só no começo. E você? Está preparado para o que ainda está a caminho? Eu fico imaginando, será que a gente vai dirigir daqui a 10 anos? Provavelmente não. Será que a gente vai precisar de fazer algumas atividades manuais que hoje são feitas através de uso de seres humanos, como, sei lá, lavar louça, limpar o chão? Provavelmente não. Não adianta você condenar a tecnologia e ela está aí e vai se espalhar de uma forma absurda nos próximos anos. O que a gente tem que fazer é aprender a conviver
e aprender tudo que tá vindo nessa confusão toda, aprender com os meninos, na cabeça deles, tudo isso é uma coisa só. O que existe são as relações, não existe digital e físico na cabeça deles. Então a gente tem que aprender com eles. É eles que vão conduzir o mundo nos próximos 30, 40 anos, não somos nós. Eu acho que a gente está só no começo. Se a gente acha que a internet já transformou muitas nossas vidas, aguarde, porque vem muito mais pela frente e eu acho que os nossos desafios vão ser cada vez maiores.